pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem tá falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês suculentas em formatos de roseta, que foi o que causou a maior paixão em mim por essas plantinhas. Vou fazer uma seleção aí e espero que vocês gostem. Se gostarem, não esquece, deixa seu like e também se inscreve no canal, tá bom? Vou começar por essa plantinha aqui, ó, maravilhosa, que eu fiz a poda recentemente, mostrei para vocês, né, que ela tava com o caule meio escurecido e aí eu resolvi fazer a poda para garantir que não fosse algum apodrecimento que estava dando nela. Aí eu fiz a poda e não era apodrecimento, gente. Guardei o caule para fazer mais mudas dessa menina linda aqui, ó, que tá cheia de carúnculas. Foi cultivada no último verão com muito sol pleno. É fácil de cultivo, é linda e vai acrescentar muito na sua coleção. Não é difícil de cultivo, tá, gente? Muito linda essa plantinha. E eu acho um charme, assim, coisa mais linda. As folhinhas dela que enrolam aqui, ó. Quanto mais sol, mais enrola as folhinhas aqui, ó. Aqui eu acabei deixando ainda os adesivos no vaso, gente, porque ó, quando eu vou arrancar, acaba ficando assim, ó. Ai, me dá uma raiva desses adesivos, gente, mas eu vou tentar tirar com álcool, sei lá o que. Tem alguns que eu acabo esquecendo e deixo no vaso, aí vai ressecando e depois de vários meses eu consigo tirar bem direitinho. É uma planta linda, né? Já tá há 1 ano e meio aqui no cantinho, se não mais. Linda essa plantinha, né? Vou deixar a identificação na tela para vocês. Outra plantinha que tá lindando aqui no cantinho, gente, é a Colorata Brandit. Olha que magnífica essa plantinha. Hoje a passarinhada aqui tá toda feliz. Até o vasinho de... Não é passarinho, é galinha. Muito fofinha. Espero que futuramente eu tenha que tirar essa plantinha daqui. Ela é novinha, ela deve estar acho que uns 5, 6 meses aqui, se eu não me engano. Não deu trabalho nenhum. É uma planta maravilhosa, gordinha, bem parecida com as agavoides. Eu amo plantinhas gordinhas assim, ó. Linda, gente do céu. Não deu trabalho nenhum, não fiz a poda das raízes. Eu não tenho o costume de fazer isso, mas quem quiser fazer, faça, é muito bom também. Eu tenho tomado bastante cuidado no plantio delas. Eu tenho usado a torta de mamona, como vocês sabem, Proverme ou Provermin, para evitar os nematóides. É que eu tenho uma dó muito grande quando a plantinha vem da caixa, que sofre aquele estresse enorme, e eu ainda ter que cortar as raízes delas. Então, o meu clima aqui, só agora no outono e inverno é que se torna um clima legal para se cultivar as suculentas. Então, quando as plantinhas vêm da internet, que é de onde geralmente eu compro, e claro, de mercado também, né? Mas quando eu compro pela internet, eu fico com dó de cortar as raízes. Então, eu acabo plantando com as raízes, deixando ela de molho, né? E assim, todas as plantinhas que vieram novas, como essa daqui, elas estão bem por enquanto, estão crescendo bem, apesar de estar no inverno. Ela não estava tão grandona assim quando veio e tá lindando aqui no cantinho. Vou deixar registrado aqui a minha Echeveria Lola com querência, que tá linda. Aqui na verdade é um caule, que eu fiz a poda dela porque ela estava estiolada. Ela gosta de muito, mas muito sol mesmo. Olha,
6 horas e olhe lá se não tem que dar mais para essa plantinha. E então eu fiz a poda e aí deu 2 aqui e uma outra mudinha aqui, ó, que eu não sei se é uma muda que ela tá sozinha ou se ela tá, na verdade, unida com esse caule. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que não. Essa daqui é uma mudinha à parte. Muito linda, fica hiper mega compacta, com bastante exposição solar. Tá junto aqui com a Leopoldina, que também entra nessa categoria de roseta perfeita, que eu acho linda, né? Formato de rosa. Nas suculentas eu acho que é o que a maioria gosta, né? Então deixa aí nos comentários que eu quero saber de você, se você gosta desse formato de suculenta, que a maioria das equivérias tem, que é assim, ó, de roseta. Lindo, né, gente? Ai, é maravilhoso. Sou apaixonada por essas meninas por causa desse formato aqui. Eu acho bonito as florações que elas dão, porém não precisa nem dar floração para mim. Na verdade, olha, sou apaixonada só mesmo pelo formato da plantinha, que é linda, linda, linda. E nessa seleção eu vou deixar essa branquinha pequenininha, que é uma fofura. Nossa, como Deus nos presenteia com coisas belas pra gente admirar, né? Nossa, é muito, muito linda essa menina aqui. Gosta de muito, muito sol, como todas as suculentinhas. Tava junto aqui com a Baby Necklace, que eu fiz a poda e replantei em outro vaso. E ela tá brotando aqui. E acabou que desguarneceu aqui, ficou vazio esse lado aqui do vasinho, que é feito de latinha de sardinha e tá muito linda. Essa plantinha aqui é magnífica, muito fofa, tá com, olha, deixa eu ver aqui, são mudinhas avulsas, essa maior está com uma mudinha ali, ó. Por enquanto eu acho que eu não vou nem mexer nela, nem para retirar essas folhinhas secas, porque às vezes eu faço isso com as minhas plantinhas, deixo um pouquinho de folha seca, não muito, né? Porque senão às vezes a gente não consegue ver se tem cochonilha. E agora no outono e inverno ela tá linda, 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 adorou o outono, que tava seco e com muito sol. E tá lindando, lindando essa plantinha. Muito fofa a minha latinha, né? Vocês também têm costume de pintar latinhas? Porque eu amo pintar latinhas. É o meu segundo hobby. Além das plantinhas, pintar as latinhas para plantar as suculentas nela, que ficam lindas, lindas, lindas. E essa latinha aqui, que é uma latinha de sardinha, eu só coloquei o substrato, plantei as plantinhas. E é muito bom que não precisa fazer drenagem e ainda elas amam vasinho raso. Você rega, seca rápido, então é muito, muito legal plantar suculentas em vasinhos rasos. Aqui eu tenho a minha Raindrops, que também está em dormência depois de ter sido podada ainda. Ela entrou em dormência, a roseta diminuiu bastante, como vocês podem ver, perdeu as carúnculas do centro ali, ó, mas ela está enraizadinha, porém tem que deixar ela quietinha agora e espero que ela se recupere. Tá nesse vasinho de taça que eu já mostrei para vocês. Eu acho que eu mostrei esse vasinho de taça sem nada, né? Aí eu ia replantar, replantei ela aqui e ela está sendo cultivada aqui ao sol da manhã. Porém, a Raindrops, ela pode sim ser cultivada ao sol da tarde, pode tomar lá pelas suas 6 horas, talvez até mais de sol. Aí eu não sei se ela suportaria 8 horas de sol, mas 6 de garantia é que ela suporta. Aí então ela fica assim cheia de carúnculas. Quando ela não pega a quantidade de sol correta, ela acaba perdendo as carúnculas, como vocês estão vendo aqui.
Hoje até estamos num dia nublado. Ontem até o sol apareceu na parte da tarde, mas hoje talvez ele nem apareça. Vamos ver, tá um pouquinho tarde já. Mas é assim, né? O cultivo, às vezes, com algumas suculentas que exigem muito sol, às vezes eu tenho dificuldade. Por isso que eu levei várias plantinhas lá para frente no jardim, porque lá, independente de ser de manhã ou de tarde, elas tomam sol o dia todo. E assim, tem lugares que bate sol na parte da manhã, e aí tem um lugar lá que eu vou mostrar para vocês, que não hoje, né? Que hoje é só a seleção, que lá acaba batendo sol tipo o dia todo, desde a parte da manhã até a tarde. Então é um local muito legal para eu cultivar as minhas suculentinhas. E aqui eu tenho a Brown Rose, que tá bem lindinha. Aqui eu vou deixar na edição do vídeo o nome dessa plantinha que eu tô esquecida. E aqui é outra Brown. Eu não sei se eu tô pronunciando isso certo, tá? Desconsiderem a minha pronúncia, porque de inglês eu sei pouquíssimo só, tá, gente? Eu sei só no máximo good morning. Então, essa daqui também entrou em dormência, essa daqui não tá parecendo que tá em dormência. Muito estranho, né? As duas são da mesma espécie e acabou que uma aparentemente aqui tá dando para perceber muito bem a dormência dela pela diminuição da roseta, e a outra aqui está super bem. É linda, ela fica num tom bronze assim, maravilhoso, amarronzado, sabe? É uma planta linda, só que eu acho difícil de cultivo quando ela é pequenininha. Acabei comprando as minhas num mercado aqui e foi garimpo assim que eu levei sorte de ter achado essa plantinha, apesar de ser uma planta já comum de ser achada em sites para comprar. E paguei super baratinho, tipo R$5,90, se eu não me engano. Eu não tenho certeza, mas foi bem baratinha. As que são menores, elas custam até tipo R$2,90, bem baratinho. Tipo, né, R$3, super legal da gente tá pagando esse precinho por plantinha que você quer muito, né? E é muito legal tá garimpando plantinhas no supermercado. Aqui essa Brown Rose aqui foi a última que eu acabei adquirindo e tá bem legal aqui, tá sendo cultivada aqui nesse cantinho ali junto com aquele caulezinho que futuramente eu vou mostrar para vocês, que tá um luxo, gente, daquela ali, ó, daquela variegatinha linda. Muito fofa, né? A Brown Rose. Ai, gente, desconsiderem, tá? A minha pronúncia. E uma plantinha que fica maravilhosa nessa época, eu não poderia deixar de mostrar para vocês, é o Graptopetalum. Ai, meu Deus, Graptopetalum. Ai, Jesus, esqueci o nome. Rola aí na tela, dona Simone, na hora da edição, o nome dessa plantinha maravilhosa que solta vários estolões de mudas. O povo aí costuma chamar de bracinhos, né? Muito lindos, mas eu tenho dó de quebrar esses braços daí, né? Esses bracinhos lindos. É uma planta Magdogalli. Ai, lembrei! Isso, é a Graptopetalum Magdogalli. Linda, maravilhosa. Dá um show no vaso, olha aqui. Olha que coisa mais maravilhosa. Não é de se apaixonar por essa plantinha? É linda, né? É uma plantinha que está há muitos anos aqui no meu cantinho. Sempre tô replantando, sempre tô fazendo mudinhas para não perder. E ó, qualquer toque você já acaba quebrando o bracinho, né? O estolão. Muito legal, eu acho tão show de bola esse método de reprodução dessa menina aqui, ó. E aqui tem outra quebrada. Vou colocar aqui, ó. Independente de você deixar ela comprida ou curta, ela enraiza, ainda mais nessa época de friozinho. E vou finalizar
com essa plantinha aqui maravilhosa, que é a Echeveria White Minima, que tá lindando com suas pontinhas vermelhinhas, que está um show de bola. Aí, como tem terra sempre descoberta aqui, porque eu não fiz cobertura aqui, né? Acaba que quando tem alguma mudinha eu vou jogando em cima, igual essa crassula aqui que eu sou apaixonada. Olha aqui, ó, tá cheio de raiz, eu tenho que plantar ela bem direitinho ali. Muito fofa, né? O que vocês acharam dessa menina linda com sua filha aqui, ó, que estão lindando aqui no cantinho? Foi uma plantinha que veio pra cá e não tem dado problema nenhum, também tem sido fácil de cultivo, só que o meu fácil de cultivo, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele está sendo cultivado aqui com um pedaço de beiral, onde acaba a minha bancada, acaba o telhado. Então, às vezes essas da beirada acabam tomando chuva, mas não é muito não. O último verão não foi assim de dar aquelas chuvas de lado de molhar, não tanto. E então ficou bem legal o cultivo das suculentinhas aqui, aproveitando essa bancada que é maravilhosa, que toma sol o ano todinho, independente da virada do sol quando troca a estação. Planta de fácil cultivo, como eu expliquei para vocês, porque assim eu não tenho muitas suculentas ao ar livre. Se vocês quiserem ver as minhas suculentas que estão ao ar livre, eu posso estar fazendo um vídeo para vocês, mas geralmente plantinhas que eu adquiro, que tipo essa daqui, que vem para cá aí é uma, duas, eu cultivo proteger um pouquinho mais para não perder, e só depois que eu consigo fazer várias mudinhas é que eu me arrisco a estar colocando ela num lugar assim que chove mais, para poder testar o cultivo. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, essa belezura maravilhosa que é um presente de Deus, né? A gente ter esse hobby maravilhoso, super saudável, que é cultivar plantinhas. Olha só que lindeza, é muito formosa essa menina. Então, pessoal, muito obrigada pela sua companhia, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!